Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? E aí, Joaquim? Fala, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite, Krupp. Maravilha. Só alegria. Opa, excelente, gente. Obrigado aí pela presença de todos. Como vocês já sabem, nossa live sempre começa com uma musiquinha ali introdutória, com alguns recados, algumas informações. E a gente começa aí nesse bate-papo, nesse esquenta aí com o pessoal chegando, conexão, internet. Eu, pelo menos, sou assim, né? A live começa às 19, normalmente a gente vai lá e começa às 19, daí vê, puxa, faltou fone, faltou isso, vou pegar uma água. Então, normalmente é isso, a gente espera um minutinho aí, o pessoal chegar. Mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigado a participação de todos. Joaquim e eu temos aqui um recado para vocês hoje, né? Tentar trazer um pouquinho acho que é um ponto muito importante, né, Joaquim, que a gente vê no dia a dia nas empresas que a gente atua com consultoria, onde as empresas focam muito em, muitas vezes, estruturar o processo delas e estruturar a jornada de experiência do cliente, do colaborador e tal que seja, só que esquece da gestão, né? Então, assim, o gerir o dia a dia, né? Como que eu estruturo um processo? Eu crio métricas, eu estabeleço parâmetros ali, melhoro o processo, reduzo atividades que não agregam valor, automatizo e tal, enfim. Ok, isso tudo funciona muito bem, isso é maravilhoso, isso é o que nós acreditamos e vendemos como conceito que é fundamental fazer. Mas e depois? O que eu devo fazer depois disso? Como que isso se torna perene dentro da minha organização? Como é que eu levo isso do caos à clareza, né? Que é o título, né? O chamamento aqui do nosso webinar. Então, essa é a nossa provocação de hoje. Então, para quem já assistiu às nossas lives anteriores, tem um pouco de conteúdo repetitivo, sim, tá? Porque a gente acaba trazendo, tem muitas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, e a gente traz um pouco do conteúdo do que foi falado em lives anteriores, da nossa metodologia, porque é importante a gente reforçar a metodologia, deixar claro no que nós acreditamos e por que nós acreditamos dessa forma e tal. A gente explica um pouco sobre isso. Mas, principalmente, nós vamos dar uma pincelada importante com o viés e a perspectiva da liderança. Na live anterior, por exemplo, né, Joaquim, a gente falou muito sobre como transformar a realidade dos teus processos, né? Pensando na experiência do cliente, dos colaboradores, pensando no desempenho, na eficiência. A gente falou muito da transformação em si. Hoje nós vamos falar um pouco mais de como gerir e conduzir essa transformação. Acho que esse é o grande ponto, essa é a grande diferença, né, Joaquim? Show de bola, Krupp. Mais uma vez, show. Boa noite. Boa noite a todos que já estão conectados aqui conosco. E o que o Krupp mencionou, né, faz total sentido. A gente vem conversando aqui bastante, né, e ainda mais conversando também com alguns parceiros, amigos, né, e a gente viu, poxa, existe uma lacuna ali quando a gente fala de processo, de excelência operacional, de resultados, né? Que é uma lacuna que está diretamente ligada à liderança, né? Você estrutura processos, tem tecnologia, tem toda a documentação, tem automação, enfim. Mas o capitão, quem comanda esse barco chamado processo, excelência operacional, performance, operação. E aqui, né, Krupp, vale ressaltar que nós não estamos falando para líderes de processos em si, de escritório de processos, tá, pessoal? Muito bom, Nós muito estamos importante. falando aqui para líderes, gestores da maneira geral. Porque, independentemente se você é gestor de um escritório de processo, de uma área de crédito, de um setor de compras, de uma área financeira, de uma linha de produção, você lidera pessoas que estão operacionalizando processos. E como é que eu conecto as pessoas nos processos, na estratégia, como é que eu faço as pessoas performarem, como é que eu faço que os processos rodem de maneira lógica, coerente, como é que eu imputo tecnologia nisso tudo. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui, debater um pouquinho mais sobre isso, e como o grupo mencionou, tem alguns conteúdos que podem parecer repetitivos para vocês, né? Quem já participou de outros eventos nossos aqui online, mas primeiro que é um reforço, segundo são as premissas básicas que o grupo vai falar aí nessa primeira parte, são premissas básicas para a excelência operacional. Então, não tem como falar de liderança, gestão ou outro tipo de assunto se a premissa básica ela não estiver clara para vocês, tá bom? Vamos para cima, né, Krupp?
Exatamente, Joaquim, muito bom. Vamos lá. Ó, só dar uma boa noite para a galera aqui, ó. O Douglas Cirilo. Douglas não falha uma, hein, Douglas? Show de Aí, bola. Obrigadão aí, ó. Tá? Chegou cedo ali, ó. Chegou cedinho. A Dênia também conosco. A Esté aqui do boa nosso time. noite. Fred, Raiza. Ó, o Vinícius também. Boa noite, Vinícius. Show de bola. Vinícius, boa noite. A Rose. O Douglas já falou Oh, que é o grande Rose. Satisfação, Rose. muito bom, show de bola, Rose. Muito bem-vinda. Excelente, gente. Vamos lá. Nós temos, gente, nós utilizamos uma plataforma, né, para fazer as transmissões, que ela faz uma transmissão multiplataformas. Ela vai no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Mas muitas vezes os comentários de outras plataformas não aparecem, tá? Às vezes o LinkedIn dá um erro, simplesmente. Então, eu até peço desculpas. Quem está assistindo pelo LinkedIn, se a gente às vezes não fala o seu nome, tá? É porque não apareceu aqui. A gente não consegue botar na tela muitas vezes, tá? Então, o YouTube normalmente é o mais estável, tá? O Instagram é o que sempre falha, esse sempre falha. O LinkedIn às vezes funciona, às vezes não. E o YouTube é o que não tem erro, ele sempre está ali firme e forte. Essa plataforma foi criada principalmente baseada em cima do YouTube. Gente, vamos lá. Então, o Thales, pode me jogar na tela aí, por favor? Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Pode botar a apresentação aí já, do que nós vamos falar um pouco hoje aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos começando bem rapidamente aqui. Nós normalmente marcamos 2 horas de live, pessoal, mas não são 2 horas de live, tá? A gente tenta ser da parte de conteúdo, ser bem direto, prático e tal, para que a gente possa abrir ali para discussão no final. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, então a gente deixa 2 como garantia de espaço de tempo. Mas vamos lá, rapidamente. Para quem não me conhece, para quem está me conhecendo pela primeira vez, quem está assistindo esse vídeo aqui agora ou gravado depois, né? Sou natural do Rio Grande do Sul, sou torcedor do Grêmio, né? Que não é uma coisa muito fácil hoje em dia. Ultimamente tem ficado bem complicado essa situação. Já morei na Colômbia, morando na Colômbia, conheci essa bela moça, com quem estou casado há quase 20 anos. Nasceu o Klaus, meu filho. Temos esses 2 pets aí, que são nossos filhos caninos. Sou o fundador da Zixby. Também já fui presidente da BPMP, fiquei na BPMP 14 anos como voluntário, de voluntário básico ali, fazendo primeiras tarefas, atividades, ajudando em tudo, a presidente, e assim, sou de novo um voluntário, eu voltei para o ciclo, eu gosto de falar que continua à disposição da BPMP para o que for necessário sempre. Fiz meu mestrado no IETEC e também criei o primeiro curso de processos, tá? De consultores de processos, de MBA, desculpa, uma pós-graduação. Uma pós-graduação, lato sensu, de aperfeiçoamento. E nós fizemos o primeiro curso de formação de consultores, porque todo mundo que foi formado lá foi formado com o viés de consultores, tá? Isso é muito importante. E o ETEC fez esse belo trabalho lá. Quando a gente fez essa turma, aí foram profissionais excelentes lá que deram aula, então foi muito bacana. O ETEC depois até encerrou suas atividades, mas enquanto foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Depois, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, posso falar com o maior prazer. E já realizei projetos aí em diversos países, tá? Sobre consultoria de processos de gestão, de experiência do cliente, de gestão do conhecimento, de Lean, BPM. Então, eu trago um pouco disso aqui para vocês hoje. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho, então, quem é o senhor Joaquim. Ô, Joaquim, volta o Joaquim na tela, deixa o Joaquim contar um pouco. Olha eu aqui. Pode ir passando, clube, pode ir passando. Então, para quem não me conhece, tem uma turma aqui que eu já conheço, já de longa data, muito bom, satisfação revê-los aqui online. Sou de Sergipe, sou flamenguista, o Thales colocou aí a foto aí bem interessante, a torcidona aí do Flamengo aí, ó. Eu só não ando no meio da torcida assim, sou um pouco mais reservado, tá, pessoal? Até parece que eu tô no meio da muvuca ali, né, grupo? Sou esposo da Maísa, pai da pequena Esté e da pequena Ana, vai fazer 7 dias, quinta-feira agora, tá? Atualmente estou como head de operações da E3 Educação, juntamente com o grupo aí, nossa missão de difundir a excelência operacional nesse Brasilzão, nas empresas e também para profissionais. Também fui membro da BPMP aqui em Sergipe, fui delegado, tá, por alguns anos aqui, e já também sou engenheiro de produção como o Krupp, tenho algumas especializações, né? Tenho XBA pela Starts em parceria com a Nova Universidade de Portugal, e já estamos aí na estrada há mais de 15 anos,
ajudando profissionais, empresas, nesse mundo de processo, gestão, com foco em resultado. Então, esse é um pouquinho do Joaquim. Satisfação imensa estar compartilhando um pouquinho com vocês aqui conhecimento, juntamente com o Krupp. E aí eu volto a bola para o Krupp. O Krupp vai dar seguimento aí ao conteúdo. E mais para frente eu volto para falar com vocês também, tá bom? Grande abraço. Até breve. Vamos lá, Joaquim. Vamos continuando, então, gente, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa trajetória como empresa, tá? Então, mais 20 anos de mercado, mais 22 países atendidos, 400 empresas atendidas, 1.500 projetos, algumas das logos aqui, tá? São aí já, né, centenas de clientes, então, infelizmente, não conseguimos colocar todos, aqui a gente coloca alguns dos mais conhecidos, para que vocês possam ter uma noção da onde a gente já realizou projetos, e alguns dos nossos números, tá? Números aí que a gente já realizou em projetos de clientes, desses logos que estão ali. Aumento de crédito em operações de crédito rural, 1 bi, tá, gente? 1 bi é muita coisa. Não é mi, não, é 1 bi mesmo. 2 milhões de reais economizados em logística, NPS saindo em média de 60 para 90 em muitos clientes, produtividade em média aumentando em 30%. Então, isso aqui é um pouquinho dos cases, dos resultados que a gente já conseguiu realizar para os nossos clientes. E como a gente fez isso, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, rapidamente, como a gente traz esse resultado na prática, tá? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. Antes de mais nada, acho que já viu minha apresentação, minha palestra, mais de uma vez, deve estar cansado de ver isso aqui, porque isso aqui é a mesma coisa sempre. Por quê? Eu provoco sempre o que é excelência. Nós temos que saber o que é excelência. Não tem como simplesmente eu dizer assim, eu quero atingir a excelência operacional. Eu preciso ter alta performance. Mas você sabe exatamente o que é alta performance? Você sabe exatamente o que é excelência? Então vamos tentar entender um pouquinho da nossa perspectiva, da nossa metodologia, como a gente entende o que é excelência. Eu gosto muito de falar que a excelência é como se fosse um avião voando. Então, assim, o voo do avião é considerado excelente quando ele tem de uma asa a experiência das pessoas envolvidas no projeto, no processo, dos clientes, stakeholders, enfim, e do outro lado a eficiência, o resultado que aquela empresa entrega, os resultados práticos ali do dia a dia, da eficiência, fazer mais com menos. Então, quando tu tem esse equilíbrio entre experiência e eficiência, tu atinge a excelência. Quem entende de aerodinâmica sabe que se eu tirar uma pontinha daquela asa ali, 5 centímetros daquela asa ali, o avião já vai, não vai voar, ou até mesmo vai voar com muita dificuldade ali, vai ter alguma questão ali de estabilidade, de equilíbrio para a aerodinâmica dele. E com a excelência não é diferente. Se você cuida só da eficiência, uma hora seu avião vai cair. Se você cuida só da experiência, uma hora seu avião vai cair. Então, você precisa ter um equilíbrio entre experiência e eficiência, sempre. Tanto é que nós criamos essa equação. Experiência mais eficiência igual a excelência. É como nós defendemos a nossa metodologia. Então, o nosso mote é criar experiências, gerar eficiência e, no caso, resultar isso em excelência operacional. Para nós, isso é a equação da alta performance, tá? Essa é a nossa maneira de enxergar. Mas, além disso, pensando de excelência no Brasil, olha só, alguns números rapidamente. Números, olha, custo Brasil. O Brasil perde 20% do PIB em ineficiência. Custo oculto da ineficiência pública, que é algumas reportagens, tá? Não vou entrar nelas, não. Produtividade do trabalhador brasileiro enfrenta desafios e aponta perspectivas. Brasil perde posições, sexto pior colocado no ranking mundial de competitividade. 29% de analfabetos funcionais, e por aí vai, tá? A gente tem dezenas, para não falar centenas de notícias negativas sobre a nossa produtividade. Pessoal, eu tenho certeza que muitos dos headlines dessas notícias, sim, são enviesados. A gente sabe disso. A notícia ali, muitas vezes, vai com algum conteúdo, que uma pesquisa que não foi bem feita, um viés político, o que seja. Não vou nem entrar nesse assunto aqui. Mas é fato, é verdade, nós sim temos muitos pontos onde nós somos ineficientes em comparação a outros segmentos, a outros países, desculpa. Eu vou dar um exemplo com os Estados Unidos, que é um país que eu acabo acompanhando um pouco mais a questão das pessoas que trabalham, os operadores e tal, compara um pouco a excelência operacional deles com a nossa. É muito comum você escutar pessoas falando assim, não, mas o povo americano é um povo ignorante. Eles não sabem das coisas, eles não sabem
qual é a capital do Brasil. Muitos deles não sabem que a gente fala português. Pessoal, se eu perguntar para vocês aqui, qual é a moeda da República do Congo? Você vai saber dizer? Puxa, alguém vai... Eu não estou olhando aqui o chat, aqui, mas alguém vai saber dizer daqui a pouco. Não, eu sei. Enfim, brincadeira aqui, mas, cara, é muito disso. Nós, para muitos dos americanos, somos considerados um país terceiro mundo. Não estou dizendo que está certo, tá? Não estou dando uma de cachorrinho aqui, o síndrome de cachorro vira-lata e tal, tudo mais. Não. Mas muitos deles nos veem realmente como terceiro mundo, quinto mundo. Então eles não estão nem aí. Mas o americano em si, ele dá muita bola para aquilo que ele tem que fazer. Então, quem já teve contato com profissionais americanos, quem já negociou com uma empresa americana, sabe do que eu estou falando. Você já viu aquele programa Shark Tank? Aquele programa que o pessoal vai lá, o empreendedor apresenta uma ideia e pede uma grana. Olha, eu quero 100 mil reais por 5% da minha empresa e tal, enfim. E daí os Sharks ali do Shark Tank fazem uma sabatina na pessoa, né? Destrói ela com tantas perguntas sobre o que você vai fazer com aquele dinheiro, como é que você chegou naqueles números, quais são os seus planos para os próximos 5 anos. Pessoal, vender para uma empresa americana é bem similar ao Shark Tank. Eles vão te fazer uma sabatina, eles vão te apertar, mas de um nível que tu não tem ideia. Eles vão perguntar números de tudo. E sobre estabilidade, segurança, rigor técnico, tudo. Então, isso é uma questão que é cultural, de procedimentos. Eles têm esse procedimento, eles já têm essa questão técnica de seguir o processo. E daí vocês podem me falar, Krupp, mas e o jeitinho brasileiro? Não, putz, eu sou muito mais jeitinho brasileiro do que essa rigidez americana. Eu concordo, em partes. Por quê? O jeito técnico demais, rígido demais, muitas vezes vai fazer com que você não tenha criatividade, você não vai ter inovação. Você vai fazer sempre o mesmo. Só que eu faço uma pergunta. Alguém que está aqui, que costuma voar de avião, gostaria de voar com um piloto criativo? Gostaria que o piloto tivesse criatividade no momento da pilotagem ali, enquanto você estiver lá como passageiro? Eu não gostaria. Eu gostaria que ele mantivesse ali seguindo o processo, o fluxo, o procedimento, e que deixe para os pilotos de teste e tal fazerem as devidas, né, criatividade, inovação, tal, testes aerodinâmicos, enfim, que eles façam lá, mas que o piloto siga o procedimento. No entanto, se acontecer algo, quem aqui já viu o Sully? Vocês viram que eu gosto bastante de avião, né? Eu faço muita analogia com o avião. Quem já viu o Sully, que salvou lá o avião no Rio Hudson, aterrissou o avião, puxa, perdeu os motores, enfim, e tal, tudo mais. Ele de herói quase virou vilão, porque eles fizeram lá um estudo técnico para ver se ele não deveria ter voltado para o aeroporto. O certo é voltar para o aeroporto quando perde os motores. Mas ele viu que ele não ia conseguir, ele não conseguiria. Então ele teve 2 ou 3 decisões que não estavam no manual, que não estavam no procedimento. Então, ele tomou a decisão baseada no conhecimento dele. E, gente, eu juro por Deus que eu vou conectar tudo isso com uma questão que a gente vai falar aqui que é muito importante. Então, olha só. O Sully seguiu exatamente o procedimento até o procedimento não funcionar mais. Então, o procedimento não funcionava mais. E se ele continuasse seguindo o procedimento, ele teria matado as 200 pessoas que estavam no avião. Então, esse é o detalhe. Você vai com o procedimento até no última instância. E se você for uma empresa incrível, pode ser que você tenha até a última instância procedimentada, mas não deu. Ele usou do conhecimento dele para uma atitude salvadora lá, né, de herói e tal, bombeirão, para resolver o problema. Mas vocês concordam que a gente não pode ter isso no dia a dia da empresa? Você não está salvando um avião com 200 pessoas que está caindo. Então, nós temos que ter, sim, na empresa, ter procedimentos, ter rotinas, rituais que garantam que o resultado da empresa não esteja nas notícias. Aí, com esses headlines de notícias que estão aqui na tela. Então, essa é a minha provocação para vocês.
Nós não podemos nos contentar com essa notícia. Não estou dizendo que todas são verdadeiras, mas sim há verdade aqui. E eu não posso me contentar. Eu quero que vocês, a partir de agora, como líderes de empresas, não precisa ser líderes de processo, como o Joaquim falou mais cedo, líderes de empresas, pessoas que conduzem a transformação das empresas, que conduzem o dia a dia, a rotina das empresas, vocês se incomodem com essas notícias. Essas notícias têm que ser algo que você diz, não, isso não serve para mim, isso eu não quero para mim. Então, essa é a provocação. Bom, vou fazer uma analogia rápida aqui, da onde mora o desperdício. Imagina assim, ó, se eu falar de uma eficiência de 80%, é um número bom. Para quem conhece eficiência operacional, sabe que é um número ótimo, na verdade. E se eu passar para 85%? Puxa, melhor ainda, ótimo. Mas vocês têm noção do que esses 5% fazem de diferença? O que isso vai impactar? Vamos tentar entender aqui. Ó. Imagina assim, uma empresa com 200 colaboradores, pegar uma empresa média, né, para tal, enfim, tem empresas com 5 mil, nós temos clientes aí com milhares de colaboradores, temos clientes que têm 50 colaboradores ali, 60 e tal, não 50 de nenhum, mas 100 e poucos, por exemplo. Então, esse é o ponto. Então, eu tenho uma empresa com 200 colaboradores, eu tenho 350 mil horas, 352 mil horas úteis no ano, salário médio, mas encargos aqui a gente pega uma média de mercado, valor hora e tal, enfim. Considera esses números aqui. Imagina se essa empresa tem 80% de eficiência. 70 mil dessas horas são jogadas no lixo. Isso mesmo, 40% das pessoas, daquelas 200, 40 pessoas, não 40%, 40 pessoas daquelas 200 não trabalham. Ah, mas é uma pessoa que fica o dia todo sem trabalhar? Não, gente. Uma pessoa trabalha 10% a menos, outra 20%, outra 30%, outra 50%, e retrabalho. Ela está trabalhando, mas aquilo não está gerando valor algum. Ela está fazendo um retrabalho, ela está desperdiçando um tempo ali e tal, enfim. Então, nesse cenário, se você tiver 80% de eficiência, 2 milhões de reais são jogados no lixo todos os anos. Isso mesmo que você ouviu. 2 milhões de reais são jogados no lixo todos os anos. Se você tiver 85% de eficiência, já vai para 52 mil. Gente, ainda dói, eu sei. De 70 mil para 50 mil, melhora. Mas ainda são 50 mil horas jogadas no lixo. E daí você vai para 1,5 milhão de desperdício. 30 pessoas ali que também não fazem nada. Se você somasse todas, seriam mais ou menos 30 pessoas. A conta é simples, né, gente? A diferença entre uma e outra são 500 mil reais. Então, olha só. Mas como é que eu faço para melhorar 5% de eficiência? Pessoal, é muito fácil dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo, a gente fala muito dos níveis de processo, eu vou explicar um pouco sobre isso. Os níveis de processos vão dizer em que fase você está. Se você estiver no nível muito inicial de processo, fazer isso aqui, você faz com uma mão nas costas. Sem exagero. Uma mão nas costas. O que vai doer mais? Vai doer a cultura. O fazer a transformação vai ser bastante simples. O realizar a transformação todo santo dia, perenemente e tal, vai doer mais. E por isso que a liderança na gestão dos processos é fundamental. E eu vou mostrar para vocês. Eu gosto muito da frase que diz: você não deve gerir pessoas. Pessoas você inspira. Você faz com que elas se sintam inspiradas em você a fazer mais. Você gere o processo. E aquela pessoa que está executando o processo, ela é um ator ali daquele processo. E se aquele ator não está performando, você vai lá, atua em cima, trabalha uma, duas vezes, depois você pode trocar o ator. Mas você não vai ficar gerenciando a pessoa, fazendo ela dar o máximo e tal, apertando ela e cobrando, e gritando, e xingando. Não é assim que funciona. Você tem que gerir o processo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa diferença de 500 mil reais numa empresa de 200 colaboradores está na gestão de como você faz essa transformação de forma perene. Como que você entrega isso no dia a dia. Bom, vamos lá. E como isso acontece na prática? Vamos tentar entender aqui. Eu tenho que fazer uma analogia para vocês poderem... Eu e as minhas analogias, né? Mas vamos lá. Imagine que essa empresa, né, que quer passar dos 85 lá, dos 80 para os 85 e tal, imagina que ela é esse foguetinho ali. E o exis dela, onde ela está hoje, é a Terra. Ela está na Terra. Só que ela tem que ir para o to be, o ponto B dela, onde que ela quer estar. É a missão Marte, tá?
A missão Marte depende de pessoas, processos, tecnologia, tudo integrado de forma coerente, dinâmica, precisa. Só que o que acontece em muitas empresas? Muitas empresas, principalmente as empresas que estão no nível 1 lá da maturidade de processos. A missão Marte acaba indo parar lá na Lua. E a missão Marte não acontece. Tá? Então, o que acontece dentro desse foguete para que isso seja uma realidade? Como é que ele foi parar na Lua em vez de parar na missão Marte? Vamos tentar entender aqui. Toda empresa, né, vai ter demandas, pessoas que vão realizar as demandas, e clientes, certo? Então, as demandas são realizadas, uma para aqui, outra para lá, algumas passam e tal, enfim. As que passaram, ótimo, só que vocês notaram, não sei se vocês viram as bolinhas passando ali, que é um pouco rápido, passaram tudo na primeira pessoa. Essa pessoa, uma hora, ela fica saco cheio e vai embora. Os clientes que não receberam aquilo que pediram, reclamam e vão embora. E essa empresa fica ali, a missão Marte acaba parando na Lua. O que deveria acontecer nessa empresa, né? Como ela poderia trabalhar isso melhor? Primeira coisa, definir os objetivos estratégicos, saber quais são os macroprocessos que essa empresa tem, conectar uma coisa com a outra, engajar a liderança que está aqui assistindo esse webinar, engajar a liderança nessa transformação entre macroprocesso e objetivos estratégicos, fazer um alinhamento estratégico que conecte uma coisa com a outra, e essa liderança engaja esse time de pessoas para realizar os objetivos. Isso é uma coisa mais macro, tá? Isso aqui é mais ou menos definindo essa missão Marte, é vendo se a missão Marte realmente está certa, se ela vai parar em Marte ou se ela vai parar na Lua. Não, peraí, ajusta a rota. Então, isso aqui é essa parte mais estrutural, mais estratégica. E dentro desse macroprocesso, o que acontece? Dentro de cada um desses macroprocessos, eu tenho que trabalhar o ajuste desses processos. E como a gente faz isso? Primeira coisa, eu preciso estruturar os processos. Não adianta o processo estar só nas pessoas. Naquele primeiro exemplo ali que as bolinhas passavam pelas pessoas, era pelo jeito que a pessoa realiza. Não tinha um fluxo. Não tinha uma estrutura sobre aquele processo. Então, a primeira coisa é mapear processo. Aqui vai o pulo do gato. Muitos de vocês já fazem isso. Mapeiam o processo, estruturam ele. Mas por que muitas vezes dá errado? Por que mesmo você mapeando, entregando para a liderança do processo, não acontece? Porque você não faz isso aqui, ó. Você não aloca as pessoas. Essa alocação de pessoas é fundamental que seja feita junto com a liderança. O time de processos com a liderança tem que estar alinhados. E você, líder, que está aqui ouvindo a gente, tem que ter um alinhamento entre o processo e as pessoas que vão executar. Porque se você não botar a pessoa certa no lugar certo, vai dar errado. Isso é certo que vai dar errado. Pode ter uma chance daquela pessoa executar acima da média e conseguir, mas daí vai ser sorte. E a gente não conta com a sorte. Nós somos aqui de processos, pessoas de gestão que contam com o procedimento. Então você vai alocar as pessoas no lugar certo. Daí o processo vai passar por ali. Passou já mais estruturado e tal, aconteceram ali as entregas, enfim, beleza. Só que, observando isso, eu consigo olhar e dizer assim, quando eu tenho um processo estruturado, eu consigo dizer, olha, essas duas atividades aqui de cima não agregam valor. Posso eliminá-las. Isso é o sonho. Quanto mais atividade eliminar, melhor. Posso eliminar aquelas atividades. Essas atividades do início e do final, elas podem ser perfeitamente automatizadas, feitas por... Ali tem um robozinho desenhado, mas pode ser qualquer tipo de automação, tá, gente? Pode ser o software legado, pode ser um BPMS, um RPA, enfim. Inteligência artificial, o que for. Então, aqui eu consigo fazer automação. E tem um outro detalhe, que aqui até acho que vocês conhecem. Mas o que se faz depois disso? Depois eu preciso balancear o que sobrou. Balancear a carga de trabalho. Por quê? Muitas vezes, nós cuidamos muito do fluxo, desenhamos, automatizamos e tal, tudo mais. Só que o trabalho que continua na mão das pessoas, ele não é balanceado. E daí você vai ter um gargalo. Nesse nosso caso aqui, olha só essa primeira pessoa. Deixa eu pegar o pointer aqui. Olha essa primeira pessoa aqui. Ela tá folgada, né? Folgada não, mas ela tá
com menos carga de trabalho que essa segunda pessoa aqui. Então, naturalmente, se aqui passa, sei lá, 10, aqui já passa 7, 8, não sei. Então, não adianta passar 10 por ela, vir para cá, porque vai travar, vai parar. Então, o que eu tenho que fazer? Balanceamento dessa carga. Eu tenho que fazer um estudo, né, de balanceamento, de teoria das restrições, utilizando cronoanálise, utilizando técnicas para fazer o balanceamento dessa rotina. Então, se você vai balancear isso, daí você fica com um processo onde não tem atividades que não agregam valor, automatizou o máximo de coisas possível e você balanceou toda a carga de trabalho. E aí sim, o trabalho vai acontecer de forma coerente, equilibrada e sem desperdícios. Gente, resumindo a história, é isso que a gente tem que fazer. E um líder tem que conduzir essa transformação. Ah, mas eu não trabalho com processos, eu sou da área de negócios, de vendas, de comercial, de marketing. Não importa. Você vive de processos. Não vai ter ninguém fazendo isso aqui para você lá no seu time e tal, mas você vai receber essa transformação na sua área. E se a sua empresa não tiver uma área de processos, provavelmente você vai ter que fazer isso, mesmo não sendo líder da área de processos. Então, minha sugestão é a reflexão. Eu chamo vocês para a reflexão de como que eu faço isso aqui na minha empresa. Esse aqui é o caminho das pedras. E por último, não menos importante, depois de ter feito isso aqui, eu preciso monitorar em tempo constante, direto. Eu ficar acompanhando os resultados individuais das atividades e os resultados do setor, da área. É fundamental que você tenha isso em mente. E isso sim vai gerar uma gestão de processos e não gestão das pessoas. E se eu ficar gerando, não, João é ruim, Maria é ruim, mas o Pedro é bom, a Ana é muito boa, tu está gerindo pessoas ali, tu está dizendo, João, Maria, José. Não, eu quero saber da atividade. A atividade tal precisa ser executada. Fulano, Beltrano, Ciclano são pessoas aptas a operarem nessa atividade. Você gere a atividade e não as pessoas. As pessoas você lidera, você monitora, você treina, você inspira. Mas a gestão é do processo. Então, gente, esta é a grande sacada. Eu não estou vendo aqui as perguntas e comentários de vocês. Eu não sei se vocês fizeram também, né? Mas eu queria, antes de eu chegar aqui nos próximos itens, eu queria ouvir de vocês. Ô, Thales, tira um pouquinho a apresentação, por favor. Deixa eu... Queria ouvir de vocês aqui. Quero ver se você puder tirar aqui para nós. Não sei se o Thales está ali. eu não agradeci o Thales, né, gente? O Thales é nosso parceiraço aí, sempre faz as transmissões para a gente. Tá aí conosco. Não estou vendo vocês aqui, tá, gente? Não sei se o Thales tirou. Peraí. Aqui. Não. Aqui, deixa eu ver os comentários aqui. Peraí, gente, que eu tô... Aqui... gente, não dá, não deu aqui, deu pau. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação mesmo. Então, beleza, ó, mandem, eu queria muitos comentários de vocês, assim que quando der certo aqui para a gente poder apresentar a tela, por favor, me mostrem aonde vocês discordam ou concordam com tudo que eu falei. Mandem nos comentários aí, vai ser fundamental mandar nos comentários aí para que a gente possa enxergar aqui. Deixa eu ver aqui. Não tá dando certo mesmo. Enfim, vamos lá. Enfim, continuando aqui então, gente. O que nós entendemos de tudo isso aqui? Ó? Eu queria fazer isso antes de mostrar isso para vocês, mas tudo bem, vamos lá. Ó, nós temos os níveis de processo. Nível 1, 2, 3, 4, 5, de maturidade. Eu posso dizer que o nível 1, o processo está nas pessoas. Lembra aquele primeiro processo lá? Onde as pessoas estavam ali fazendo qualquer jeito e tal, daí uma pessoa fazia tudo, daí ela cansou e foi embora da empresa e tal. Isso é o processo nas pessoas. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina, tá, gente? Nível 2, eu já tenho um processo documentado. Lembra, depois que eu já resolvi aquela parte das pessoas, documentei os processos, consegui definir ali certinho o fluxo operacional do processo? Ótimo, já é um baita de um passo. Depois disso, eu já consegui também eliminar algumas atividades. Né? Depois disso, eu automatizei o processo. Eu consegui pegar as atividades, que algumas que não agregavam tanto valor ali, e eliminei. Beleza. Tá, e o que sobrou? Eu vou tentar automatizar ao máximo.
eu vou automatizar, dar equilíbrio para elas ali, enfim, beleza. Depois, eu faço a otimização desses processos. O nível 4 contém os processos otimizados, ou seja, a carga de trabalho está balanceada, está distribuída entre uma e outra. Então, excelente. E o que é o nível 5? Nível 5 eu tenho processo estruturado, automatizados e melhorados continuamente. Então, esse é o suprassumo. Gente, vocês nunca... Olha só o que eu estou falando, é meio absoluto, eu não sou muito de falas absolutas. Vocês nunca vão chegar no nível 5 se vocês não tiverem uma liderança totalmente alinhada com a gestão de processos. Se você tiver uma liderança de pessoas apenas nas áreas, ela está liderando pessoas, fazendo pessoas chegarem no resultado, você nunca vai chegar no nível 5. Por quê? Reforço, eu vou falar isso umas 10 vezes essa noite ainda. Você não gere pessoas, você lidera pessoas, mas o processo deve ser gerido. Um processo gerido, ele tem métricas, ele tem resultados, ele tem metas claras, tem um caminho traçado, cada execução é monitorada, eu sei onde eu errei e onde eu acertei em cada execução, para poder otimizar e aprimorar aquela execução nas próximas execuções. Isso é o nível 5 de gestão de processo. E só uma liderança muito clara, muito objetiva e efetiva de processo vai trazer isso para vocês. Bom, e como resolve isso, gente? Eu já estou indo para praticamente uma reta final aqui, daqui a pouco eu passo a bola para o Joaquim. Mais uns minutinhos aqui eu já termino. Bom, vamos lá. Metodologia Growth de verdade. O que é isso, tá? Não está nem o nome dela aqui, mas o que é a metodologia Growth de verdade? Tem tanto fala dela. Metodologia Growth de verdade é uma metodologia que eu venho trabalhando, gente, há mais de 20 anos para a gente construir. Não tinha esse nome, tá? Esse nome é mais recente. E é um nome ainda em transformação, tá? Depois eu vou explicar para vocês. É uma pesquisa um pré-doutorado aqui que eu estou fazendo, uma pesquisa de doutorado, que eu reuni tudo que a gente faz nesses 20 e tantos anos trabalhando. E concentrei assim, eu comecei a fazer perguntas, tá? Mas por que BPM sozinho ele entrega X, CX sozinho entrega Y, gestão do conhecimento sozinho entrega Z? Por que eu não posso juntar todas essas entregas? Eu trago BPM, Lean também, que acabam tendo às vezes vieses diferentes de entrega. Então, o que nós fomos fazendo ao longo do caminho nada mais é do que criando uma jornada de implementação da disciplina de BPM, filosofia Lean, da ferramenta de gestão do conhecimento, de CX, de cronoanálise, teoria das restrições. Eu fui trazendo isso para uma estrutura única de implementação, onde eu utilizo essas ferramentas de acordo com o projeto, de acordo com a característica. Mas, resumidamente falando, a metodologia ela é uma integradora, né, de disciplinas, ferramentas enfim, de filosofias, mas com um grande objetivo, crescimento. Pessoal, transformação que não obtém crescimento, tem alguma coisa errada aí. Então, por isso que é growth de verdade, porque é o contrário do growth da vaidade, tá? Então, growth, o que seria isso, tá? Vamos pensar no growth aqui em primeiro lugar. Growth é o resultado do movimento da flywheel ali. Então, o que é isso? É crescimento constante, saudável e sustentável para a empresa. Toda empresa que não está crescendo, ela está decrescendo, ela está caindo. Não tem jeito. Para isso, eu preciso de uma estrutura clara de gestão e governança. Processos, pessoas, tecnologia não fazem nada sozinhos. Se você não tiver políticas, estratégias, metas, tudo muito bem definido, muito bem claro, muito bem orientado para onde você espera caminhar, cara, qualquer caminho serve. Então, você não vai fazer nada se você não tiver uma estrutura clara dessas, tá? Fundamental fazer isso. Pessoas engajadas, pessoas né, envolvidas na transformação. Que eu gosto muito de dizer, fazer para as pessoas é totalmente diferente de fazer com as pessoas. Quando eu faço algo para você, você vai gostar ou não. Pô, legal, bacana, obrigado. Ou, puxa, né, totalmente diferente do que eu imaginei. Mas se eu faço com você, a chance de dar certo é muito maior. Você vai se sentir autor daquela transformação. Por isso, fazer com as pessoas é muito mais valioso que fazer para as pessoas. Por último, desculpa, antepenúltimo, né? Que ainda tem a fase do tecnologia, penúltima.
Então, nós temos o elemento processos, que é onde tudo acontece, onde a mágica acontece. Porque eu tenho pessoas engajadas, eu preciso fazer com que essas pessoas engajadas percorram um caminho. Qual caminho? O processo. E o processo, gente, ele tem 3 grandes pilares que eu gosto de falar. É a experiência que ele proporciona, a eficiência que ele realiza e executa, e o conhecimento que está inserido nele. Então, você tem que sempre olhar para as perspectivas de experiência, eficiência e conhecimento. Então, assim, como que eu faço isso? Eu vou mapear uma jornada de experiência. Imagina você vai no restaurante, você não está procurando, você não quer simplesmente comer. Se fosse só comer, você pegava uma comida em casa, sei lá, no iFood e comia sentado no sofá vendo televisão. Você quer uma experiência. Puxa, eu vou numa churrascaria, eu vou numa pizzaria, eu vou numa tratoria, enfim, no que for. O que for lá, eu quero comer um açaí. O que seja. Que é experiência. Então, assim, tu tá procurando essa experiência. Então, tu não tá querendo saber se o processo deles funciona. Tu não quer saber se eles estão controlando bem o estoque, se eles estão controlando bem a eficiência operacional da cozinha. Mas você quer sim uma experiência acima da média. E para ter essa experiência acima da média, você depende de processos bem estruturados e do conhecimento das pessoas. E isso é fundamental. É muito importante ter isso bem claro para vocês, tá? Você nunca vai construir um processo pelo processo. Você constrói uma experiência que depende de um processo e de conhecimento. Beleza? E por último, a tecnologia. Depois que você estruturou toda a parte da experiência, processo, do conhecimento ali, você conecta tudo isso com tecnologia. Você torna isso escalável. Você faz isso maior do que realmente é. E isso ganha uma proporção que vai além das pessoas. Porque começou nas pessoas, foi para o processo, só que o processo ainda está muito dependente de pessoas. Quando você coloca tecnologia, você dá um salto. Muitas vezes um salto disruptivo, em alguns casos. Então, aí que vem a grande coisa, que você vai conseguir realmente escalar o seu negócio, escalar os seus resultados com a tecnologia, tá? Então, esse é o ciclo da Flywheel, do que nós defendemos como a metodologia Growth de verdade. E para aplicá-la, eu preciso de uma jornada. É como se fosse um PDCA, gente. É o nosso PDCA aqui, do ponto A ao ponto B. Eu quero chegar. Por isso que eu faço diferente do PDCA, não que a gente quis reinventar o PDCA. O PDCA é incrível, gente. Ele funciona muito bem. Mas alguns conceitos, para mim, são muito importantes. Por exemplo, jornada. Eu não gosto do conceito do ciclo, porque eu volto no mesmo lugar. Eu gosto da jornada, porque eu continuo. Tá? Então, eu estou no ponto A ao ponto B. Depois que eu chegar no ponto B, eu quero chegar no ponto C. Cheguei no ponto C, eu quero ir no ponto D e por aí vai. Então, eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto D. Para que? Eu lembro que eu falei? Estrutura de gestão e governança. Eu preciso entender, eu preciso transformar e eu preciso estabilizar. O que é entender? Fazer uma arquitetura. Lembra aquele primeiro slide onde eu conecto uma coisa com a outra e tal, os processos, macroprocessos, objetivos? Eu vou entender o meu negócio. Depois eu venho fazendo uma transformação, que passa pelo nosso funil de transformação. Estruturar e mapear o processo, fazer cada uma daquelas atividades e tal, tudo mais. Eu venho automatizando aquilo que não agrega valor. Eu elimino aquilo que não agrega valor e eu venho automatizando aquilo que agrega valor o máximo possível. Sobraram 15 atividades, 30 atividades, não importa. Tenta automatizar ao máximo. Porque daí você dá mais tempo para as pessoas que ali vão trabalhar, para elas poderem fazer as coisas que realmente são cognitivas, são coisas de seres humanos. Deixa o robozinho, o computador fazer aquilo que ele é bom, e é coisas que são cognitivas, humanas e tal, relacionais, deixa o ser humano fazer. Então ele vai fazer aquilo ali. E por último, a otimização, onde eu vou balancear a carga. Lembra daquilo que sobrou para o humano fazer? Eu balanceio a carga. Olha, isso aqui vem para ti, isso aqui vai para lá e tal, tudo mais. E eu faço esse fluxo ficar estável, contínuo e linear. Depois disso, eu preciso estabilizar. Eu tenho que garantir que aquilo ali vai funcionar na prática, no longo prazo. Esse é o grande ponto. Que acho que muitas vezes a gente erra aqui. A gente vai até a parte de implementar, colocar para rodar, e não acompanha a estabilização para ver se realmente eu cheguei no ponto B ou aquilo foi só um golpe de sorte que eu tive lá numa semana boa de operação pós-transformação. Você precisa acompanhar isso ao longo de semanas mesmo, 4, 5, 6 semanas ali, para ver se isso vai funcionar e fazer os ajustes necessários. É fundamental. Então, a jornada toda consiste nisso. Tá? Isso é a jornada de transformação. Bom, eu estou indo para a reta final aqui. Joaquim, já está a postos aí para assumir? Então, gente, eu vou passar para o Joaquim. Opa, estou aqui.
Então, show de bola. Ó, vou passar, gente. Ô, Thales, pode tirar para mim a apresentação, por favor, da tela? Tá, brigadão, Thales. Valeu. Ó, vou tentar ver vocês aqui um pouquinho. Ó, gente, seguinte, eu queria ouvir, não sei se alguém falou aqui na hora que eu estava O comentando. Douglas fez um comentário aqui, Krupp, ó. Vamos lá. Tá aí na tela já. Show. Ó, muitas lideranças falham por não darem clareza dos objetivos e responsabilidades das pessoas. Quanto maior o nível de maturidade dos processos, melhor conseguiremos comunicar esses pontos com o time. Douglas, com certeza, cara, é exatamente isso, porque é muito triste, né, quando você fala, pô, meu time é ruim, meu time é falho, nossa, meu time não sabe. Mas seu time sabe exatamente o que ele precisa fazer? Ele sabe qual processo percorrer e quais são as metas que se espera atingir com aquele processo? É fundamental ter isso muito claro. Senão, fica muito simples, né? Eu dizer assim, não, você não faz bem, você não cumpriu corretamente o processo. Claro que, tá, gente, eu não vou também, eu vou fazer um parênteses aqui, até antes de passar a bola para o Joaquim, muito importante, eu não vou menosprezar a dificuldade de realizar, muitas vezes, algumas atividades, tarefas, porque processos, gente, vocês sabem, né? Processos são estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Quanto mais estruturado for o processo, é mais factível cumprir o procedimento e atingir o resultado. Por exemplo, um médico que atende numa UPA, uma emergência, ele tem um processo a seguir. Só que muitas vezes, dependendo da emergência que acontece, esse processo é não estruturado. Então, ele percorre ele tem procedimentos e regras que ele não pode abrir mão, mas ele tem algum fluxo ali, pode variar um pouco de acordo com a urgência, com a emergência que ele está atendendo. Então, isso é muito importante entender que nem sempre, nesses casos, o resultado vai ser tão previsível, tão factível. Então, quanto mais estruturado for o teu processo, mais realizável e escalável ele é. Tudo que não é estruturado por uma característica daquela atividade, daquele modelo de negócios, dificilmente vai ser escalável e dificilmente vai ser tão previsível. Então, você vai ter que ter um pouco mais de equilíbrio ali entre essas duas coisas, e é muito importante saber disso, né? Mas muito bom o teu comentário, Douglas. Eu acho que é só deixar claro para as pessoas não entenderem que, às vezes, eu estou deixando claro que todos os processos são extremamente estruturados e tal, e tudo pode funcionar muito bem. Não, nem sempre, tem coisas que são bem complexas. Muito bom. Bom, show de bola, gente. Então, agora eu vou passar para o Joaquim aqui, contar para vocês um pouco de como nós fazemos isso, né? Na prática, né, Joaquim? Assim, como a gente leva isso para uma realidade aí do dia a dia de vocês, um pouco mais objetiva. Aqui eu fiz um pouco mais conceitual, né? Provoquei vocês a pensarem um pouco. O Joaquim vai mostrar um pouco do dia a dia mesmo, como é que funciona isso. Vai lá, Joaquim. Isso mesmo, Krupp. Maravilha. Finalizar, tá, gente? Joaquim tem mais uns aí, eu volto para a gente finalizar. Show de bola, Krupp. Valeu, viu? Ô, Thales, pode jogar minha tela aí, por favor? Vamos lá, pessoal. Por onde começar? Né? O Krupp fez aí uma introdução, uma grande introdução, compartilhou vários insights, várias dicas bacanas para vocês. Agora, por onde que eu, como líder, como gestor, posso começar? Que ferramenta eu posso utilizar já a partir de amanhã? Então, pessoal, eu já deixo aqui para vocês, tá? Anota aí, pega o caderninho, a caneta, anota no computador, porque são dicas valiosas, são ferramentas valiosas que irei compartilhar com vocês aqui, tá? Vamos lá, direto ao ponto. A primeira coisa que precisamos entender é a diferença entre processo e rotina. Eu preciso entender o que é processo, certo? É muito comum, não só líderes e gestores, mas atores de processos, executores, usuários, misturar muitas coisas, emitir relatório, realizar compra, realizar consulta. O que é atividade, o que é rotina, o que é processo. Mas para um gestor, isso é fundamental, porque a diferença de rotina e processo é onde você vai canalizar a energia para tomar suas devidas decisões, as suas ações, alocar as pessoas. Então, você vai alocar as pessoas dentro de um processo que tem várias atividades, tá? Então, de uma maneira bem simples e objetiva, vamos lá.
Processo tem início e fim bem definido, costuma envolver uma ou mais áreas, tá? Gera entrega perceptível ao cliente, se eu estiver tocando ao meu cliente externo ali, o consumidor, ou o ator, o usuário daquele processo. Então, se eu estou em um processo de atendimento, meu cliente, ele vai estar tocando nesse meu processo, então, o meu processo de atendimento entrega algo perceptível para esse cliente. Se eu estou em um processo de compras, por exemplo, e eu vou realizar o pagamento daquela compra que uma outra área fez, o ator, o usuário daquele processo, é quem vai tocar nesse meu processo interno. Ok? Até aqui. E aqui eu trago alguns exemplos. Operacionalizar compra, realizar atendimento, atendimento ao paciente, atendimento ao cooperado, atendimento associado, atendimento ao colaborador, enfim conduzir recrutamento. Então, são exemplos de processos. Dica prática. Pergunte sempre assim: esse processo entrega um resultado claro para alguém, interno ou externo? Se sim, e tiver essas características, é um processo. Ok? Vamos avançar aqui. E a atividade? A atividade ela é executada por uma ou poucas pessoas, tem um escopo muito restrito, e faz parte de um processo maior e não tem sentido isolado. Emitir relatório. Tá. Emitir relatório de quê? Faz parte de qual processo? É o quê? Um relatório financeiro? É um relatório de qualidade? É um relatório de quê? Então, isoladamente, a atividade ela não tem muito sentido. Ela faz parte de algo maior. Tá? Exemplos: confirmar dados de cliente, emitir contrato, enviar notificação por e-mail. Então, são alguns exemplos de rotina e atividades que fazem parte de processos, ok? Então, dica prática, pergunta: essa atividade, essa rotina pode ser feita em poucas etapas? Tem dono claro? Está dentro de um processo maior? Se sim, atividade. Então, esse é o primeiro passo, que a partir de amanhã vocês já vão começar a questionar o dia a dia de vocês, aquilo que o colaborador de vocês, os liderados de vocês fazem no dia a dia. Poxa, ele está executando uma atividade, de qual processo? Esse conjunto de atividades faz parte de qual processo aqui? Poxa, quando eu falo aqui em realizar atendimento, eu estou falando de um processo, não de uma atividade. Então, vocês já vão começar a moldar a mentalidade de vocês aqui. Ok? Vamos seguir? Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Qualquer coisa vocês podem colocar aqui, tá, pessoal? Vamos para cima aí. Segundo passo: ter uma estratégia alinhada com processos, tá? É comum os líderes, gestores, executar, delegar, mas a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: qual o impacto que as suas atividades da sua área, do seu setor, do seu departamento, qual é o impacto que os processos que você lidera, que você gerencia, têm na estratégia? É um impacto alto, baixo, não tem impacto? Qual o nível de gravidade, o nível de urgência, o nível de tendência que existe na rotina de vocês? E aí, vocês podem utilizar esta ferramentazinha aqui que eu trago para vocês. Vocês podem montar ela aí em Excel e fazer esse de para que você possa ter domínio da operação na qual você gerencia. Então, aqui, vocês vão ter os processos que estão sobre a sua gestão. Processo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Aqui eu tenho os objetivos estratégicos. E o que é que eu vou fazer? Eu vou correlacionar cada processo com cada objetivo estratégico. E eu vou dizer se aquele meu processo ele tem uma correlação alta, 5, por exemplo, uma correlação baixa, 1, ou não tem correlação, deixo em branco, 0, certo? Com isso, vocês vão conseguir ter a dimensão do impacto que os processos, a rotina, sua operação tem sobre a estratégia, e o inverso também é verdadeiro. O impacto que
os objetivos têm em seus processos. E isso já vai te dar uma correlação estratégica que vai encurtar muitas decisões. É muito comum encontrarmos nas organizações, eu vou começar aqui e melhorar o processo X, meu processo financeiro, porque é o que eu encontrei mais facilidade. Não. Você precisa tomar decisões baseadas em fatos, em dados, em algo concreto. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu conecto, correlaciono meus processos à minha estratégia, eu consigo ter o peso da minha operação e eu consigo sentir o peso dos objetivos estratégicos da minha organização. Essa segunda etapa aqui, a gente pode colocar duas coisas, tá? Aqui eu coloquei GUT, a famosa GUT, acho que todo mundo conhece, né? A ferramenta GUT, gravidade, urgência e tendência. Você pode utilizar a GUT, tá? Como critério de desempate. Por que critério de desempate? Porque geralmente quando você alinha a estratégia, você já vai um pouco enviesado, já vai ter uma certa tendência ali. Então perceba que aqui nesse meu exemplo, ó, eu tenho 2,16, 2,13 e 2,9. E agora? Qual que eu escolho? Então a gente precisa de um critério de desempate, mas não só para desempatar propriamente dito, mas para poder dar um peso na sua decisão de priorização e criticidade naquilo que você vai atuar na sua operação. Então podemos usar a GUT, ou seja, esse processo aqui, o quão grave, o quão crítico ele está neste momento. Tem muita inconsistência, tem muito retrabalho, tem muita reclamação. E aí você vai colocar 1, pouca gravidade, 5, muita gravidade. Urgência. Se eu não fizer algo com esse processo agora, né, o quão de impacto ele vai estar ocasionando no meu dia a dia? Essa é a urgência. 1, pouco urgente, 5, muito urgente. E a tendência é, se eu não fizer algo agora, em quanto tempo esse meu processo tende a ficar grave, tende a ficar crítico? 1, baixa tendência. 5, alta tendência. É a famosa GUT. Mas, além da GUT, vocês podem colocar outros fatores aqui. Geralmente as organizações colocam ali impacto financeiro, impacto ao cliente, impacto ao cooperado, impacto ao aluno, impacto ao paciente, impacto ambiental, risco, atendimento a exigências legais, tá? Então, existem vários aspectos que eu posso colocar aqui também para juntar com a minha correlação estratégica. Então, eu passo a ter domínio daquilo que eu tenho como prioridade na minha operação, nos meus processos. E não simplesmente agora, por onde eu começo? Vou ficar apagando incêndio ou eu vou estruturar e tomar ação assertiva, tomar decisão assertiva? Essa ferramenta aqui vai ajudar vocês nisso. Ok? Deixa eu ver se alguém colocou algum ponto aqui. Acredito que não. Vamos para cima, então. Vamos seguindo. Terceiro passo, olha, já sei a diferença de processo e atividades, já sei organizar os meus processos, a minha operação, para poder tomar uma decisão mais assertiva. E agora, quando eu olho para a rotina dos meus colaboradores, dos meus liderados, da minha operação, abrindo parêntese, quando a gente fala operação aqui, pessoal, a gente fala qualquer operação de qualquer tipo de gestor, tá? Seja um gestor de crédito, um gestor de compra, gestor financeiro, gestor de linha de produção, gestor ambulatorial, gestor de clínica, enfim, ok? Operação, a sua operação na qual você gerencia é composto pelas pessoas. Fecha parênteses aqui. Voltando, todo processo tem atividade. E aí você precisa ter o olhar crítico para você disseminar para a sua equipe um olhar de provocação com foco na excelência operacional. Então, quando a gente olha para um processo, a gente olha para um processo que vai ter atividades que agregam valor e atividades que não agregam valor, tá? Isso aqui a gente poderia passar aqui 1 hora, 2 horas só falando desse tema. É um tema que vem do Lean Thinking, do pensamento enxuto, mas rapidamente. A agregação de valor está diretamente ligado ao olhar do cliente e não ao meu olhar. Eu acho que isso aqui agrega valor porque eu já faço isso aqui há 10 anos, então eu vou manter aqui no processo. Não.
esta atividade, esta sua ação, esta ação que os seus colaboradores estão fazendo transforma em resultado, em produto, em serviço, aquilo que o processo tem a entregar? O cliente está disposto a pagar por isso? Se sim, agrega valor. Se não, ele não agrega valor. Ok? E aí, dentro da agregação de valor, o que é que eu vou fazer com essas atividades? Eu vou organizar no meu fluxo de trabalho, vou organizar na rotina da minha operação, dos meus colaboradores, e aí eu começo a trabalhar a melhoria contínua desse meu processo. Só que quando existem atividades que não agregam valor, eu vou ter dois tipos. Uma que é necessária e uma que é desnecessária. O que são atividades que não agregam valor, que são necessárias? São aquelas atividades que eu preciso executar para garantir segurança, para garantir qualidade, para atender um requisito legal. Tudo isso não agregar valor, não vai fazer eu transformar o resultado, o produto, atender o cliente, mas eu preciso executar no processo. E existem aquelas atividades que realmente estão ali só para cumprir tabela, né? Alguém me disse que fazia assim há 10 anos, eu vou manter aqui. Poxa, eu vou ter aqui alçada de aprovação, 10 alçadas de aprovação. Poxa, né? Complicado, né? Eu preciso coletar a assinatura manualmente lá de um outro gestor, da direção, da superintendência, enfim. Complicado, né? Você acaba tornando o processo pesado, né? E aí, como é que eu vou alcançar a minha excelência operacional? As coisas complicam. Então, dentro das atividades que não agregam valor, mas é necessário, você tem que reduzir o esforço, automatizar, robotizar, diminuir a carga burocrática e assim por diante. E as desnecessárias nem falo, né? É lixo, elimina, tá? Esse pensamento, isso aqui é um trabalho de pensamento enxuto, é o pensamento que todo líder ele precisa ter para promover a performance da equipe. A equipe e a liderança precisa estar constantemente pensando nessa forma, essa atividade. Poxa, agrega valor ou não agrega? Qual é a percepção do cliente? Qual é a especificação do meu produto, do meu serviço? O que é que o mercado está demandando? Eu vou organizar no fluxo, eu vou reduzir ou vou eliminar? A todo instante, partindo do princípio que vocês já têm os seus processos organizados, priorizados, você já sabe a interação que sua rotina, sua operação tem com a estratégia. Então, o terceiro passo é esse aqui. Check. Deixa eu ver se alguém colocou algum comentário aqui. Não? Então vamos que vamos, estamos acabando. Quarto e penúltimo passo são as métricas, decisões baseadas em dados. É comum encontrarmos várias métricas dentro de uma operação. Aqui eu trouxe um painelzinho de um processo de compras, tá? Bem simples. Todo processo, toda operação, vão existir métricas de entrada, métricas de processo, métricas de saída e métricas de resultado. Toda operação, todo processo. É comum a gente encontrar os líderes focando aqui, ó, nas métricas de entrada, métrica de processo, métricas de saída. Não estou dizendo que não é importante, eu estou falando que é comum se concentrar muito aqui. Então, quando a gente se depara muitas vezes com painéis, com BIs construídos, em PowerPoints, por exemplo, a gente enxerga aquele catatal de informação, é em métrica, é indicador para tudo que é canto. Eu vou deixar aqui a pergunta para vocês, uma pergunta retórica, não precisa me responder, tá? Vocês conseguem olhar para todas as métricas, todos os indicadores, vocês conseguem criar um plano de ação para tudo que você está vendo naquele painel de métricas. Quem foi que definiu essas métricas? De onde é que vieram? Baseadas em quê? Fica aí a pergunta para reflexão. Então é comum a gente se concentrar nesse catatal aqui de métricas, né? É o volume de informação, é o tipo de documento, é percentual, é quantidade, é retrabalho, enfim. Mas precisamos entender que o nosso foco precisa partir daqui, ó, métricas de resultado. Então, quando eu tenho um processo, uma operação, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: quais os resultados que eu preciso obter deste processo? Qual o resultado que eu vou entregar para o meu cliente?
Qual o resultado que esse processo vai entregar? Em cima disso, se cria as métricas de resultado. No exemplo aqui de compras, eu vou ter aqui 6 métricas, basicamente. Claro que cada empresa vai ter a sua variação, cada segmento, enfim. Percentual de compras dentro do orçamento, NPS, quantidade de pessoas atendidas, quantidade de chamadas não concluídas, custo por chamado, impacto financeiro. Eu tenho aqui alguns exemplos de métricas de resultados de um processo de compras. Então, eu vou partir destas métricas, para definir o que é que eu vou ter de métrica de saída, o que é que eu vou ter de métrica de processo, o que é que eu vou ter métrica de entrada. Então, a primeira coisa que o gestor, que o líder vai olhar, são as métricas de resultado. Está dando resultado sim ou não? Como estão os meus resultados? Qual é a faixa desses resultados? E aí, baseado em como o resultado esteja se comportando, eu vou olhar para essas outras métricas. Mas é comum a gente encontrar o contrário. A gente fica preocupado com a performance do processo primeiro e não sabe qual é o resultado que vai ser gerado. Então, aqui já fica uma outra dica, uma outra ferramentazinha para que vocês possam utilizar a partir de amanhã, tá bom? E, para concluir, eu preciso disseminar a cultura de alta performance, de excelência operacional para os meus colaboradores. E aqui eu trago a pirâmide de aprendizado de William Glaser, tá? Partimos de um aprendizado ativo. Ensinar, praticar, discutir e ouvir. Perceba que esses são os tipos de abordagem que eu devo ter para a minha operação. O ensinar aqui, não necessariamente que você vai parar, ficar ensinando seus colaboradores, mas todo líder ele vai ter aquele papel de orientativo, direcionador. Vai praticar junto, vai debater, discutir soluções juntas, ver, ouvir e gerar esse feedback e retroalimentar a sua operação. Perceba que isso aqui já é 50% do caminho dado. Vocês conseguem, só através dessas tipos de abordagem, disseminar de maneira ativa um método de aprendizado para os seus colaboradores. Mas o que é comum a gente encontrar? Painéis, procedimentos, normativos. Fazer uma pergunta aqui para vocês, também não precisam responder, fiquem à vontade. Quantos de vocês já construíram, se depararam com aqueles POPs gigantes, com aqueles normativos? Alguém lê? Será que alguém aprende a operar, a executar, a ter resultado lendo aqueles documentos gigantes? Não estou dizendo que não é necessário. Cada segmento vai ter a sua exigência, cada momento vai ter a sua exigência. A documentação ela é importante para você documentar um padrão, para você gerar a gestão do conhecimento, tá? Mas só isso não vai garantir o resultado. Eu preciso ter um aprendizado ativo e é assim que a gente consegue ter uma disseminação com coerência e com performance dentro da minha operação. Beleza? Então, pessoal, isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Se quiser colocar aí o Krupp na tela também, tá, Thales? Fica à vontade. E espero que vocês tenham captado essas ferramentas, esses insights, que são ferramentas, modelos, que a partir de amanhã vocês, não vou dizer nem que podem, devem aplicar. Porque se não aplicar, hein, Krupp, não faz sentido. Já pensou? Passar aqui mais de uma hora tendo 2 cabras falando aqui, não aplicar a partir de amanhã esse conhecimento que a gente está. Como é que eu vou querer resultado da excelência operacional, hein, Krupp? Não faz sentido algum, né, Joaquim? Não, muito bom, excelente aí a tua contextualização. E ó, o Leandro já fez uma pergunta para nós aí, ó. Na sua opinião, o que é mais desafiador para um líder? Tomar decisões difíceis ou inspirar a equipe a seguir, mesmo em tempos de incertezas? Porque, ó, pergunta do milhão, hein, Krupp? Com certeza. Eu acho, Leandro, que a inspiração, eu não vou dizer difícil, eu vou dizer desafiadora, né? O inspirar, né? Você ser aquele líder inspirador, aquele líder que vai fazer com que as pessoas
te sigam dentro de um propósito comum, esse é o mais desafiador, porque decisões difíceis sempre vão existir, não só na missão como líder. Você como colaborador, como ator, como usuário, como pai, como filho, enfim, sempre vai existir decisões difíceis, certo? E as decisões difíceis, vocês têm técnica para isso, tem ferramentas, você trabalha de maneira colaborativa. Já a inspiração, você precisa estar atrelada a um propósito comum, a uma forma de pensar comum, certo? E isso vai levar a equipe seguir junto com você, mesmo em tempos de incerteza, né? Quer complementar, Krupp? Eu acho que, não, pode ser, eu vou rapidinho, assim, eu acredito, Leandro, nós vivemos tempos de incerteza o tempo todo, né? Assim, qualquer mudança de governo, mudança de modelo econômico, não, mas que agora o Banco Central subiu a taxa, desceu a taxa, não sei o que e tal, qualquer coisa, uma decisão lá do STF muda nosso dia a dia, os Estados Unidos fez taxação, muda, então essas questões eles estão permeando o nosso dia a dia o tempo todo, né? Não tem como a gente se afastar disso. O que eu entendo, assim, ó, o que nós tentamos fazer aqui principalmente é, por exemplo, a transparência, tá? Transparência acho que ela é fundamental. Você mostrar realmente o que está acontecendo e quais são os caminhos que você pretende seguir e deixar claro para as pessoas isso. Você não precisa abrir toda a estratégia, né? Porque nem todo mundo está preparado para realmente receber toda a informação estratégica, mas mostrar que existe um plano para chegar do outro lado. Porque acho que a pior coisa que existe num tempo de certeza é você não saber o que você vai fazer. Tá? Então, assim, eu vou falar para você até uma questão assim, lá atrás, tá? Muito, muito atrás, as Bixby, né, tem 20 anos de existência, né? Depois que vieram as AE3 de educação, veio a Philbix de tecnologia, mas muito lá atrás, assim, teve uma situação que a gente estava muito complicado, que assim, eu não estava conseguindo fazer apresentação nenhuma, cliente nenhum queria ouvir nada, ninguém abria a porta para a gente apresentar, e eu não conseguia botar proposta nenhuma na mesa, nem nada, nem negociar. Então, assim, puxa, a gente vive, né, até hoje, de projeto. Então, se eu não estou vendendo projeto, aí uma hora a empresa para de receber grana e quebra, não tem o que fazer. Cara, isso é uma incerteza terrível, porque eu não sabia o que o mercado tava, o que estava acontecendo, por que eu não conseguia fazer. Então, eu te digo assim, acho que as pessoas, quando estão ali na linha de frente, se elas não sabem, não têm ideia do que está acontecendo, é muito complicado. Então, para mim, é muito mais assim, você ter um plano claro e ser transparente. Se você tiver um plano claro, você pode estar até errado no teu plano, mas se foi transparente o suficiente para mostrar, pessoal, esse é meu plano aqui, e tomar a frente, né? E tomar a frente, acho que não adianta, assim, cara, em época de incerteza não dá para dar não são decisões democráticas que vão te tirar da incerteza. Acho que são decisões mais de quem realmente tem mais experiência, tem mais capacidade de tomar decisão, e daí tu mostra, através da transparência do teu plano, que aquele time tem que seguir. Então não dá para ser democrático nessa hora. Democracia tem que ser utilizada em outros contextos, não no de incerteza. Acho que não dá muito para deixar aberto. Assim, ó, galera, vamos ver o que vocês acham, qual é o melhor caminho. Não. A gente tem que tomar a frente mesmo da coisa. Excelente, muito bom. O Douglas falou que excelente abordagem, anotei tudo. Ó, Joaquim, aí, ó. Douglas já captou aí, ó. O Leandro Aí aí falou sim, tudo. Douglas. A partir da manhã já Não, aplicar. o Douglas já pode dar aula com a gente aqui, cara. Todo mundo que já sabe já tá aí, ó. O Leandro falou que muito bom, proposta fundamental. A Rose falou que super concorda. Eu acho que bem na hora que eu estava falando a questão da liderança, né? De que a liderança tem que tomar a Isso. frente e resolver, né? Eu vi que ele surgiu ali o comentário bem nessa hora, legal. E ó, o Leandro fez outra pergunta, né? Qual foi a maior lição de liderança que você aprendeu na prática e não em um curso ou livro? Nossa Senhora, eu tenho umas 50, eu vou resumir a duas, três, mas vai lá, Joaquim, responde você primeiro. Cara, pergunta bem bacana aí, viu? Leandro aí vindo com perguntas bem bacanas. Eu acho que muitas vezes, né? Acho que vou fazer analogia com a missão de pai, né? Da liderança. Muitas vezes a gente precisa tomar decisões que o filho não vai entender, que o nosso liderado, o colaborador, ele não vai entender, né, Krupp? E porque mesmo a gente tendo a transparência, compartilhando, tendo uma rotina ali muitas vezes estruturada,
Tem certas coisas que você não vai abrir num detalhe, num detalhe, num detalhe. Então, você tomar decisão sem o seu liderado estar a par 100%, ele não ter sentido a experiência, o peso da liderança, de se tomar uma decisão que pode impactar o negócio, que pode impactar a vida das pessoas, eu acho que isso não tem em livro, né? Pode até ter em livro lá de autoajuda, essas coisas, mas na hora que o bicho pega, que a situação vem, você precisa decidir muitas vezes em poucas horas ou em poucos dias, né? Eu vim da indústria, o Clipe também veio da indústria, a gente precisa tomar decisões muito. Eu vivi muito isso na indústria, né? Que você precisa tomar decisão muito rápido, né? Em horas, em poucos dias ou no mesmo dia. Você acaba dando esse frio na barriga, mas você tem que assumir ali o seu posto como líder, tomar a decisão e explicar de maneira coerente e ir para cima, tá? Ó, muito legal, Joaquim, teu comentário, e eu vou complementar algo mais prático, assim, que aconteceu muito comigo, tá? E, Leandro, como você acha, até a Rose falou, muito clichê, mas é muita resiliência, é exatamente isso, Rose, exatamente isso mesmo. Então, assim, ó, o que que eu entendo, Leandro? Tanto é que a nossa metodologia, ela tá virando um livro, tá? Como eu falei para vocês, ela é uma pesquisa de doutorado que eu pretendo fazer, eu já, né, abordei esse assunto no mestrado, eu pretendo continuar a pesquisa no doutorado. E uma das coisas que eu estou colocando justamente nessa cartilha, que vai virar um livro depois, é essa questão da liderança. Para mim, a liderança é uma coisa que você não vê em livros, se fala muito de liderança democrática, autocrática e tal, tudo mais, mas na hora que as coisas realmente complicam, assim, quando realmente as coisas complicam, cara, você está extremamente sozinho. Pode falar o que for. Não, mas tem não sei o que e tal. Cara, você está sozinho. Então, assim, quanto mais você tiver ferramentas que te ajudem a embasar a sua decisão e você tomar essa decisão de uma maneira assim, com um pouco mais de segurança, melhor. Porque não tem jeito, você tá sozinho na hora da decisão. Porque o teu líder vai te cobrar. O teu liderado vai te cobrar. Os teus pares também estão com problemas tão grandes quanto os seus e não vão te dar atenção. Então você está sozinho. Então, quanto mais você tiver nas tuas mãos ali ferramentas que te ajudem a tomar essa decisão, melhor. E quando eu estou falando de ferramentas, eu não estou falando só da questão do processo, tá? De forma geral, de tudo, assim, tipo, tá, tu tem uma ferramenta que te ajuda a mapear o comportamento do teu time. Se tu tem uma ferramenta de processos que te ajuda a trazer números e evidências que constantemente os resultados estão acontecendo ali, tu consegue ver, puxa, não, eu noto que quando o bicho pega, quando realmente a gente está assim sob pressão, esse grupo de pessoas aqui opera tão bem quanto quando não tem tanta pressão. Já esse outro grupo de pessoas aqui sob pressão, baixo desempenho. Esse outro sob pressão melhora o desempenho. Então, quando tu tem ferramentas que te ajudam a analisar isso, respirar, né? Tem que respirar, não adianta. Se não respirar, ferrou. Respira e olha esses números, e daí tu toma uma decisão baseada nisso, cara, com certeza você vai ter muito mais tranquilidade nessa tomada de decisão. Então, isso é uma coisa que eu nunca vi em livro nenhum, tá? Eu já li muito livro sobre liderança. Fala-se muito sobre vários modelos de liderança, mas assim, fala da solidão da liderança, como até o Douglas comentou aqui agora ali. Eu não vejo muito falar sobre isso, não. Pode ser que eu, de novo, não tenho acesso a todos os livros, né? Mas eu não vejo muitos comentários sobre isso. Então, para mim, tá? O que eu aprendi na marra, vamos dizer assim, foi de que quanto mais preparado eu estava sobre o que acontecia dentro da minha estrutura que eu estava liderando, mais fácil era para eu tomar as decisões, mesmo as mais complexas. Toda vez que eu estou com as mãos mais atadas, que eu não tenho tanto, e isso acontece até hoje, tá? Não estou dizendo que isso não, agora somos uma empresa que imune a erros e falhas. Tem vezes que eu tenho que tomar decisões em questões que eu não estou tão por dentro, que eu não tenho informações relevantes, eu não tenho uma estruturação do processo tão claro, eu não tenho essas ferramentas, daí é mais difícil. Daí eu tomo uma decisão muito mais complexa, muito mais, às vezes, no feeling
da experiência do que no que os números estão me trazendo. Eu acho que isso, eu acho que o feeling é importante, mas ele tem que ser aqueles 10% de coragem que às vezes falta para dar um empurrãozinho. 90% dessa decisão tem que ser baseada em evidências claras e bem concretas e tal. Então, acho que isso é uma coisa importante. Mas acho que é isso, tá? Resumindo tudo que eu já vivi, acho que essa é a principal. Muito bom, Opa, valeu, grupo, Leandro. show de bola. Vamos Eu continuar? acho Acho que que as vamos para questões já cima. foram todas. Acho que não tem mais nenhuma, não. Deixa Já eu ver mais foram, alguma. vamos. O Thales tinha citado aqui no chat que tinha uma pergunta no Instagram que não havia sido. Que não havia sido. Ó, posso chamar. Pô, manda bala aí, Leandrão. Show de bola. O Thales tinha citado uma que não tinha sido falada, mas eu acho que essa foi a do Leandro, né, Thales? Show. Ah, valeu. Ele colocou aqui, valeu, Opa, obrigado. show. O Leandro falou que tem mais uma aí. Manda ver, Leandro. Não, ô Leandro, mete bala aí, cara. Não precisa fechar a cota, não. Pode ir. Tem tempo. Ele está pelo YouTube, né? É, isso. Agora, dá um delayzinho aqui até a gente ele mandar a pergunta aí, sem problemas. Olha só que pergunta complexa, hein? Não, ele falou que era uma para fechar e essa aí é boa, hein, Leandro? O que é mais importante para o futuro das empresas? Líderes mais estratégicos ou líderes mais humanos? Leandro, se tivesse que escolher entre uma coisa e outra, tá? Eu acho que ia ser dependendo muito do modelo da empresa. Porque, por exemplo, se eu tenho uma coisa de commodity, bem commodity mesmo, assim, uma coisa que, sei lá, eu preciso de eficiência, eu tenho que ser muito sincero que seria mais estratégico que o humano. Que daí não tem como, se o teu business é esse e tal, tudo mais. Se eu tenho algo, uma consultoria, por exemplo, que é o nosso caso, e eu preciso muito mais do que fazer o que o cliente precisa, assim, encantar ele de que ele, numa jornada de transformação, que ele fique o mais leve possível para ele, de um assunto que é complexo e difícil, eu preciso de gente mais humana. Eu preciso de pessoas que são menos engenheiros e mais, né, coração. Então, mas eu não acredito que esse seja o caminho. Se eu tivesse que escolher entre uma e outra, tá? Para não ficar em cima do muro. Mas, no caso de profissionais completos, para mim, eles têm um pouco dos dois. Não tem jeito. Eles vestem os dois chapéus, assim. Eles vão... Uma hora tá com o chapéu mais estratégico, uma hora com o chapéu mais humano. Ele tem que saber decidir as questões de uma maneira estratégica, mas sem perder o relacionamento humano ali para poder, né, tomar uma decisão que considere pessoas e não números, né? Eu gosto muito de um funil que fala de tomada de decisão. Ele é bem simples, assim, o conceito dele. Eu não sei nem quem é o autor disso, eu já vi isso algumas vezes. Que toda decisão deve passar pela consciência, pela razão e pela emoção. Primeiro passa pela consciência, já daí ali já mata muita coisa. Então, depois da consciência, a razão. Porque às vezes a razão até diz assim, tá, isso aqui vai me trazer muito dinheiro. Nossa, que legal, que bom, vou fazer. Mas minha consciência diz, puta, mas não tá tão certo assim esse negócio. Não sei se isso aqui é legal, não sei se eu quero viver com essa consciência ética de que eu participei disso, não sei se isso aqui me faz bem ou não. E não tô nem falando de coisa ilegal, tá, gente? Eu tô falando de uma coisa que para mim não é legal, assim, tipo, não sei se eu quero viver, quero participar disso. Então, a tua consciência, em primeiro lugar. Segundo, a tua razão. Tá, minha consciência diz que é ok. A razão, puxa, faz sentido, tal, isso aqui, não, é legal, faz sentido. E a emoção, por último, que daí realmente é dar emoção para aquela decisão. Então, olhando por esse funil, né, estratégico estaria antes que humano, do meu ponto de vista. Mas, de novo, para mim é uma mescla, tá? É uma mescla das duas coisas, porque senão fica muito difícil. Um profissional completo jamais vai ter só um lado. Ele tem que ter um pouco dos dois ali. Vai puxar uma reguinha um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas tem que ser um 60-40 aí, e seria uma divisão boa, tá? 60-40 tá ok. Show de bola, Krupp. Maravilha, pessoal. Vamos seguindo aqui, indo para a reta final. Aproveitar, depois o Thales vai colocar aí para vocês nossas redes sociais, para vocês nos seguirem. Temos uma comunidade que vocês vão receber o acesso delas para que a gente possa compartilhar sempre ali, conteúdos inscritos, conteúdos em formas
de vídeo, bate-papos, conteúdos exclusivos para que vocês possam enriquecer cada vez mais o dia a dia de vocês. E a nossa missão é essa que a gente traz aqui, tá? É trazer conteúdo de valor, conteúdo de impacto, conteúdo que vocês apliquem no dia a dia, já a partir do dia seguinte que vocês consomem esse conteúdo, conteúdo prático, direto ao ponto, sem muito blá blá blá, né, Cru? Então, essa é a Excelente, nossa missão exatamente isso. de desbravar aí a excelência operacional.